Ok, Bismillah. Vamos a isso, inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, vamos retomar as nossas aulas sobre a vida do Akhira. Inshallah, a aula de hoje vai ser uma aula um pouco resumida, um pouco mais curta, porque estamos a voltar a entrar no nosso ritmo, inshallah. Vamos fazer uma aula talvez de meia hora apenas, e no próximo domingo vamos voltar a ligar os motores na sua potência máxima, inshallah. Então, vamos recapitular aquilo que fizemos até agora, ligeiramente um resumo. Podemos dizer que falamos sobre a própria morte, falamos sobre a retirada da alma, falamos sobre o que acontece na campa, quando a pessoa entra na campa, falamos sobre os sinais que nos indicam a aproximação do fim do mundo, falamos sobre o dia da ressurreição, falamos depois sobre a situação dos descrentes no dia da ressurreição, falamos também sobre a situação daqueles crentes que eram pecadores, qual será a situação deles. A Edna pode silenciar o seu microfone, acho que está um barulho a vir daí. Sim, tem pedreiros aqui em casa. Sim, pode silenciar o seu microfone. Yeah. E então falamos também da situação dos crentes, Yom Al-Qiyamah. Então hoje vamos falar de alguns aspectos gerais do dia de Qiyamah, que talvez a gente não tenha conseguido transmitir de forma muito clara, para, inshallah, na próxima semana podermos dar continuidade à sequência dos acontecimentos desse dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que Yom Al-Qiyamah tem muitos nomes no Corão. Ok? Allah Subhanahu wa Ta'ala utilizou vários nomes para se referir a este dia. O mais comum que toda a gente conhece é Yom Al-Qiyamah, ou Al-Qiyamah. Tá bem? Que muitas vezes é traduzido como a ressurreição. É traduzido como a ressurreição. Mas na verdade não é isso que significa, porque Qiyamah significa ficar em pé, ou significa estar parado, em pé, parado em pé. Então Al-Qiyamah na verdade a tradução direta seria a paragem, podemos assim dizer. Porque Allah diz no Corão, lá no Juz Amma, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Então, no Suratul Mutaffifin. Suratul Mutaffifin é Sura 83. Então, isto quer dizer o quê? يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ significa o dia em que as pessoas estarão em pé perante o dono dos mundos. Porque Yom Al-Qiyamah, conforme vocês sabem, nós estaremos todos parados, conforme já vimos nas aulas passadas, estaremos todos parados, seremos ressuscitados, portanto, nus, descalços e sem circuncisão, conforme já vimos. Estaremos parados em frente a Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro Allah vai nos deixar à espera durante muito tempo. Depois seremos apresentados a Allah. Yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Nesse dia vocês serão apresentados e não vai faltar nada, não vai faltar ninguém. La takhfa minkum khafiya. Então, Allah subhanahu wa ta'ala também diz que nesse dia Allah subhanahu wa ta'ala vai nos ressuscitar e seremos apresentados da mesma forma como Allah nos criou da primeira vez. Então,
Quando Allah diz da mesma forma como Allah nos criou da primeira vez, isto entende-se de duas formas. Primeira forma de entender isto, كما خلقناكم أول مرة. Primeira forma de entender isto é que Allah subhanahu wa ta'ala, antes de Allah subhanahu wa ta'ala nos colocar aqui na Terra, até antes de Allah criar a Terra, Allah criou as almas dos seres humanos. Nós vemos isto no Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala criou as almas dos seres humanos todos no mesmo instante. E Allah subhanahu wa ta'ala retirou essas almas da espinha de Sayyidina Adam e colocou-as todas à sua frente. E disse: Alastu bi rabbikum? E perguntou-nos, fez-nos testemunhar que nós somos servos de Allah e que Allah é nosso Senhor. E todas as almas de todos os seres humanos foram apresentadas a Allah, ficaram à frente de Allah nesse dia. E Allah perguntou: sou eu o vosso Senhor? E todos nós, naquele momento, dissemos: sim, Allah é o nosso Senhor. Confirmamos. Então, Yawm al-Qiyamah, quando nós todos também estivermos à espera do julgamento e formos apresentados a Allah, é por isso que Allah diz: hoje vocês voltaram para mim da mesma forma que eu vos criei da primeira vez. E também outra forma de entender este versículo, que Allah diz: conforme eu vos criei da primeira vez, é quando saímos do ventre das nossas mães, que não tínhamos nada, não éramos nada, não tínhamos estatuto, não tínhamos bens, não tínhamos nada. É assim como nós estaremos Yawm al-Qiyamah, sem nada. Não há quem é presidente, quem é rei, quem é ministro, quem é chefe, quem é diretor. Não há nada disso, Yawm al-Qiyamah. Somos todos escravos de Allah. Alhamdulillah. Então, Yawm al-Qiyamah é o nome mais comum que é utilizado. O outro nome que é utilizado para descrever este dia no Corão é Yawm al-Akhir ou Al-Akhirah. Isto significa o último dia. Significa o último dia. Outro termo que é utilizado é As-Sa'a. As-Sa'a significa hora. Sa'a significa hora, em termos normais, na utilização normal da palavra. Pode significar uma hora de tempo, pode significar que horas são, né? Kamisa'a. Mas também pode significar um momento. Um momento. Palavra Sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala usa este termo em vários versículos. Yawm al-Hisab é outro termo que é utilizado, significa o dia de ajuste de contas. O dia de ajuste de contas. Alhamdulillah. Porque nesse dia, Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer todas as nossas ações, por mais pequenas que elas sejam, e todas elas serão contabilizadas. É o dia da contabilidade. Yawm al-Hisab é o dia da contabilidade. E nesse dia não haverá injustiça. Vamos lá ver aqui alguns versículos. Podemos abrir o versículo 16 do Surat Al-Luqman. Vamos lá ver o que é que Allah disse. No Surat Al-Luqman. Quando Luqman falou com o filho dele. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Ya bunayya innaha in takun mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawat aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. O que é que isto quer dizer? Luqman estava a exortar o filho dele, estava a aconselhar o filho dele. Disse: ó meu querido filho, se houver alguma ação como o peso de um grão de mostarda é uma coisa muito pequenina, ainda que esteja oculta numa rocha ou algures nos céus ou na terra, Allah o trará no dia de Qiyamah
E certamente Allah é subtil e bem informado. Então, Yawm al-Hisab é o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer todas as ações para a nossa frente. E não haverá nada que vai ficar de fora. Outro versículo que podemos ver é o versículo do Suratul Anbiya. وَإِن تَكُنْ مِثْقَالَ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Vamos lá ver esse versículo. Suratul Anbiya, versículo 47. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. E colocaremos as balanças da justiça no dia da ressurreição. Então, nenhuma alma será prejudicada. Nenhuma alma será prejudicada em nada. Ainda que sua ação seja do peso de um grão de mostarda, apresentá-la-emos e nós somos suficientes para ajustar contas. Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer um ajuste de contas. Então é por isso que é chamado de Yawm al-Hisab. Allah subhanahu wa ta'ala está a ver todas as nossas ações. E Allah subhanahu wa ta'ala está a registrar todas as nossas ações. E nós temos que ter consciência disso. Temos que ter consciência de que Allah está a ver cada passo que nós damos. Cada ação que nós fazemos, Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. E nós temos que ensinar isso aos nossos filhos também. Desde pequenos. Porque uma coisa é os nossos filhos respeitarem-nos e tentarem ter bom comportamento por causa do respeito que têm por nós. Mas se nós não ensinarmos a eles que acima de tudo Allah é que está a ver, Allah subhanahu wa ta'ala está a registrar, Allah subhanahu wa ta'ala está a acompanhar o dia a dia deles, eles podem em algum momento, na nossa ausência, acharem que podem ter um determinado mau comportamento. Então é importante nós transmitirmos a eles, conforme Luqman estava a aconselhar o filho dele, a ensinar o filho dele. Olha, meu filho, Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer tudo Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala vai pôr todas as ações que tu fizeres, boas e más, Allah vai pôr à tua frente. Então não pense que você, por estar distante de mim, ou estar distante de um outro encarregado seu, que você pode cometer um determinado pecado. E há uma narração, há um hadith, eu não tenho hadith aqui comigo, infelizmente, em que o próprio Luqman diz ao filho dele: ó meu filho, se quiseres pecar, se quiseres cometer algum pecado, vai cometer esse pecado num local onde Allah não te consegue ver. Vai cometer o pecado num sítio onde Allah não te consegue ver. Isto é impossível, evidentemente, porque Allah vê tudo a toda hora e a todo momento. Há um outro dos Salaf, já não me lembro, acho que é Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad disse a um homem que foi ter com ele, foi lhe consultar. E este homem, ele tinha um certo vício, né? Porque os pecados muitas vezes viciam as pessoas. As pessoas são viciadas no pecado, né? Começam por fazer aquilo, uma malandrice, parece uma coisa pequena, parece uma coisa de nada, depois as pessoas acabam se acostumando e ficam viciadas naquele pecado. Então este homem tinha um determinado vício. E ele
foi ter com Fudail ibn Iyad, né, de forma a dizer, eu não consigo me segurar, eu não consigo ficar sem fazer este pecado. E o conselho que o Fudail ibn Iyad lhe deu foi este, que olha, se quiseres fazer, faça onde Allah não te consegue ver. E a outra coisa que o Fudail ibn Iyad disse a ele foi, olha, se quiseres cometer esse pecado, não use nenhuma das dádivas de Allah para cometer o pecado. Peço para silenciar o microfone, se faz favor. Fudail disse a ele, queres cometer o pecado? Podes fazer, mas não usa nenhuma das dádivas de Allah para cometer o pecado. Não usa a força que Allah te deu, não usa a roupa que Allah te deu, não usa o dinheiro que Allah te deu, não usa os bens que Allah te deu, não usa o ar que estás a respirar que Allah te deu, não usa a audição que Allah te deu, a visão que Allah te deu. É possível? Não é possível. Nós utilizamos os bens e as dádivas que Allah nos deu para ir desobedecer o próprio Allah que nos deu essas coisas. Para ir fazer algo que Allah não gosta. Isto é muito mau. Então nós devemos tentar evitar o pecado de todas as formas, inshallah. Porque Yawm al-Qiyamah teremos que enfrentar. E nessa altura será muito difícil. Então, outro aspecto de Yawm al-Qiyamah é a responsabilização individual das nossas ações. A responsabilização individual. Cada um será individualmente responsabilizado pelas suas ações. Você não vai ser responsabilizado por coisas que o seu filho fez. Você não será responsabilizado por coisas que o seu pai fez. Ou que a sua mãe fez. Cada um vai responder por si e pelas suas próprias ações. Você não vai poder descarregar os seus pecados numa outra pessoa. Uma determinada pessoa que foi enviada e que morreu numa determinada cruz e derramou sangue, então os nossos pecados são colocados naquela pessoa. Isto não existe. E Yawm al-Qiyamah as pessoas vão se aperceber que isto era falso. Ou um determinado pecado que foi cometido por Adam, então todos os filhos de Adam têm esse pecado original e devem ser batizados para retirar esse pecado. Isso não existe. Adam cometeu um pecado sim, mas esse pecado é de Adam. Nós não temos nada a ver com o que aconteceu ali. Quando ele decidiu desobedecer a Allah e comer o fruto, nós não temos nada a ver com isso. E, para além do mais, Allah perdoou a ele. Allah perdoou Sayyidina Adam. Adam pediu perdão e Allah perdoou a ele. Porque Adam não fez aquilo por desobediência. Adam cometeu aquele pecado por uma falha humana. Ele esqueceu-se. O Shaitan fez Adam esquecer. Ele esqueceu-se que Allah tinha proibido. Foi uma falha humana. E o Nabi disse, o vosso pai Adam esqueceu-se e vocês também se esquecem. Então, Adam não fez aquilo por desobediência. Não, nunca. Então, cada um é responsável por si. Este é um aspecto muito importante de Yawm al-Qiyamah. Vamos lá ver alguns versículos em que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isso. Conforme estão a ver, eu já estou a usar a minha cópia aqui da tradução do Corão. Inshallah, próxima semana vocês todos vão ter a vossa cópia, inshallah. Vamos lá ver o que Allah disse a respeito disto. Que no Suratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Allah subhanahu wa ta'ala diz:
ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diz: acaso procurarei algum senhor em vez de Allah, enquanto Ele é o Senhor de todas as coisas? E cada alma não adquire senão a consequência do pecado que tiver feito. Atenção. E cada alma não adquire senão aquilo que tiver feito, a consequência das suas ações, portanto. E nenhum possuidor de fardos carregará fardo do outro. Nenhum possuidor de fardos carregará o fardo de outrem. Depois para vosso Senhor será vosso retorno, então vos informará daquilo em que divergis. Ok? Então Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro aqui que cada um vai carregar o fardo das suas ações. Cada um vai encarar as consequências das suas próprias ações. E ninguém vai poder passar ou trespassar os seus fardos para outra pessoa. Outro versículo em que a gente encontra isto é no Surah Al-Isra, Suratul Isra, versículo 15. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, wa man dalla fa innama yadillu 'alayha, wa la taziru waziratun wizra ukhra, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Isto quer dizer o quê? Quem segue a orientação, então apenas segue para o seu próprio benefício. Apenas segue para o benefício de si próprio. E quem se desvia, então apenas se desvia para o seu próprio prejuízo. E nenhum possuidor de fardos carregará o fardo do outro. E nunca castigamos até que tenhamos enviado um mensageiro. Que este versículo é muito importante. Vou repetir. Quem segue a orientação, então apenas segue para o seu próprio benefício. A pessoa que escolhe e opta por ser muçulmano e viver de acordo com o Islã, isso é para o seu próprio benefício. Você não está a fazer nenhum favor a Allah por ser obediente a Allah. Você não está a fazer nenhum favor ao masjid por ir lá fazer o salah. Isso é para o teu próprio bem. Você não está a fazer nenhum favor por fazer jejum. Isso é para o teu próprio bem. Então, Allah diz, quem segue a orientação, então segue para o seu próprio benefício. Allah não precisa de nós. Allah é dono de tudo. Allah não precisa da nossa obediência para nada. Allah, a majestade de Allah não aumenta por nós obedecermos a Ele. E a grandeza de Allah não diminui por nós desobedecermos a Ele. Ele é magnífico, dono de tudo e de todos. Sempre. Então, quando nós fazemos o bem, Allah não ganha nada com isso. Quem ganha somos nós. Ok? Quem segue a orientação, então apenas segue para o seu próprio benefício. E quem se desvia, portanto, quem opta pela descrença, quem opta pelo pecado, então apenas se desvia para o seu próprio prejuízo. Quem opta pelo pecado, então ele é que vai sofrer com aquilo. Allah não sofre em nada, não perde nada por nós desobedecermos a Ele. Pelo contrário, quem vai sofrer e quem será atormentado pelos pecados somos nós próprios. E nenhum possuidor de fardos carrega fardo de outro. Então, as consequências das nossas ações, nós não vamos poder transferir para outra pessoa. O fardo, quem tem que carregar, somos nós próprios. Depois Allah diz uma coisa muito importante. E nunca castigamos até que tenhamos enviado um mensageiro. Subhanallah. Isto quer dizer o quê? Allah não castiga ninguém sem ter enviado um mensageiro. Aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Islã, nunca ouviram falar do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah não lhes vai castigar por eles não serem muçulmanos. E nunca castigamos sem que tenhamos enviado um mensageiro. Allah só responsabiliza a pessoa se a pessoa tiver recebido o da'wah, se a pessoa tiver recebido a exortação, de forma clara que ele tenha percebido. Se nós não transmitimos o Islã corretamente para alguém, nós não podemos dizer que aquela pessoa optou pela descrença. Não, ele simplesmente não recebeu a mensagem como deve ser. É por isso que é muito importante nós, quando transmitimos o Islã, quando damos da'wah, nós temos que dar o da'wah de acordo com aquilo que o Islã realmente é. Nós não podemos adulterar, não podemos tentar embelezar ou tentar ajustar ou acomodar aquilo que nós achamos que possam ser os pensamentos das pessoas. Então, nós alteramos um pouco o Islã para tentar agradar as pessoas. Não. Nós somos apenas um veículo. Alguém vem e entrega-te um envelope, entrega-te uma encomenda. E diz, vai entregar esta encomenda naquela casa. Tu não podes, de tua livre vontade, alterar o conteúdo daquela encomenda para ir entregar à pessoa. Isto é trair a confiança de quem te encarregou com essa missão. Então, Allah encarregou-nos com a missão de transmitirmos o din. O din é dele, não é nosso. Nós também somos seguidores, não somos donos. Então, quando nós vamos transmitir este din, quando vamos entregar esta mensagem a outros, temos que entregar a mensagem conforme ela é. Gostou? Gostou. Não gostou? O problema é dele. Mas agora, querermos dizer que não, mas isso não é bem assim. O álcool, sim, é proibido, mas pronto, se a pessoa não aguenta, pode beber um copo. Não. Não existe isso. Nós não podemos fazer isso. Porque Allah diz que Ele não castiga ninguém sem que tenha enviado um mensageiro. Então, a nossa responsabilidade é de transmitir e a pessoa vai decidir o que quer fazer com a informação que vai receber. Se ele tiver entendido corretamente e optar pela descrença, então ele vai ter que enfrentar Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele não tiver entendido, realmente ele não entendeu e achou que aquilo não servia para ele, Allah não lhe vai castigar por isso. Ok? Vamos lá ver aqui mais um versículo que fala sobre este assunto. Este assunto é muito importante, este aspecto. Vamos lá para o Suratul Fatir. Suratul Fatir, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Isto quer dizer o quê? A parte que nos interessa. E nenhum possuidor de fardos carregará fardo do outro. Nenhum possuidor de fardos carregará fardo do outro. Aquilo que já vimos. E se uma alma sobrecarregada chamar a outra para lhe aliviar a sua carga, nada será carregado disso, ainda que seja parente próximo. Vamos parar por aqui. Ainda que seja parente próximo. Então, nem o teu filho vai poder carregar os teus pecados, nem o teu pai, nem a tua mãe vai poder carregar os teus pecados. Mas agora, há um outro versículo que temos que ver aqui, muito importante, em que parece que há uma contradição. Então, eu quero vos explicar isto, caso vocês se deparem com este versículo, para vocês poderem saber. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Suratul Ankabut, versículo 13, Allah diz o seguinte: وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَا أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Isto quer dizer o quê? E realmente carregarão suas cargas.
de pecados. Carregarão suas próprias cargas de pecados. E ainda outras cargas juntamente com as suas. E ainda outras, portanto, de outras pessoas, juntamente com as suas. E realmente serão interrogados no dia da ressurreição acerca do que inventaram. Então, o que isto quer dizer? Aqui trata-se daquelas pessoas, quando Allah diz que eles vão carregar fardos, os seus próprios fardos, e também vão carregar outros fardos de outras pessoas. Allah vai lhes impor também o fardo dos pecados de outras pessoas. Isto quer dizer o quê? Isto aplica-se àquelas pessoas que foram os mandantes ou mandatários de certos pecados. Então, quando você é a origem, é a fonte do pecado, você manda alguém cometer um pecado, você está numa posição de autoridade, você é chefe, e você ordena um subordinado teu, uma pessoa que está sob tua responsabilidade, você manda ele ir cometer um determinado pecado. Então, Allah vai fazer ele carregar aquele peso daquele pecado, mas também vai te dar a ti o peso daquele pecado, sem diminuir nada do outro. Então, um comandante que manda um soldado ir matar e pilhar injustamente, o soldado vai carregar aquele pecado e o comandante também vai carregar aquele pecado. E o mesmo aplica-se também às boas ações. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, aquela pessoa que incentiva ou que dá origem a uma boa ação no Islã, então terá a recompensa daquela ação, sem diminuir nada de quem mais tiver praticado. Então, aplica-se para ambos os lados. É por isso que Allah diz isto neste versículo. Está a falar daquelas pessoas que estavam em posições de autoridade, em posições de chefia, e que deram ordens aos seus subordinados para praticarem o pecado. E esses subordinados não tinham opção. Tinham que obedecer. Bom, não ter opção não é bem assim. Sempre existe uma opção, na verdade. A opção às vezes até pode ser você sair daquele emprego, você sair daquela situação. É a opção. É preferível isso do que Yawm al-Qiyamah você ter que encarar uma montanha de pecados. E você não vai poder dizer, não, é porque o meu chefe me mandou. Não, Allah não vai aceitar isso. Então, subhanallah, isto é um conceito que nós temos que ter em mente. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos que o filho de Adam vai ter uma porção de todos os homicídios que forem praticados. O filho de Adam, Qabil, matou o irmão dele, conforme vocês sabem. Nós vemos isso no Surat al-Ma'idah. Qala la'aqtulannak. Ele disse ao irmão dele, eu vou te matar. La'aqtulannak significa vou te matar da forma mais enfática. A forma gramatical em que aparece esta ameaça é uma forma muito enfática. Que eu vou, sem dúvida, vou te matar. La'aqtulannak. E o irmão dele respondeu o quê? Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Porque ali havia uma disputa, não é? Havia inveja de um dos irmãos, portanto, do Qabil. Porque o Qabil matou o Habil, não é? Então o Qabil tinha muita inveja do irmão dele por vários motivos que não vamos entrar agora. Mas um deles era de que Allah subhanahu wa ta'ala tinha aceite o sacrifício ou o zakah, posso assim dizer, do Habil, porque Habil deu os seus melhores produtos e não aceitou de Qabil. E isto foi à frente das pessoas, né? Qabil sentiu-se envergonhado, ele já tinha ciúmes do irmão, já tinha inveja do irmão, já desde há muito tempo.
E naquele dia, a raiva dele, simplesmente ele não conseguiu controlar a raiva dele. Foi o dia em que ele explodiu, podemos assim dizer. Quando houve aquela situação de Allah aceitar o zakah do Habil e não aceitar o zakah do Qabil. Ele explodiu nesse dia. E disse ao irmão, vou-te matar. E realmente matou o irmão. E o irmão não se defendeu. O irmão disse, se tu tentares me matar, eu não vou me defender. Resumidamente foi o que ele disse. Se tentares me matar, se realmente avançares com a tua intenção de me matar, eu não me vou defender. Eu não vou fazer nada. Porque eu quero que tu carregues os teus pecados e os meus pecados Yawm al-Qiyamah. Então Habil estava focado na vida do além. O Habil estava focado na vida do além. E o Qabil estava focado na vida do Dunya. É por isso que o Qabil caiu no pecado e o Habil foi morto, sim, mas estará no paraíso, inshallah. Então o Nabi disse, esse Qabil, que foi o primeiro homem a cometer homicídio, vai ter uma porção de pecado de todos os outros homicídios que forem cometidos até o dia de Qiyamah. Por quê? Porque ele é que deu origem a este pecado. Então, quando nós somos a origem de um pecado, quando nós somos a fonte de um pecado, Allah subhanahu wa ta'ala faz-nos também carregar uma porção. Allah responsabiliza-nos por todos aqueles que forem a imitar-nos e a copiar-nos naquilo que nós ensinamos de mal. Pelo contrário também, quando somos a fonte do bem e a origem do bem, Allah subhanahu wa ta'ala recompensa-nos por todos aqueles que forem nos imitar e forem seguir a nossa boa ação, sem diminuir nada da recompensa deles. Alhamdulillah. Outro aspecto de Yawm al-Qiyamah, outro aspecto geral de Yawm al-Qiyamah, é a apresentação das nossas ações. As nossas ações serão apresentadas à nossa frente, conforme eu disse inicialmente, no início da aula. Vamos lá ver aqui onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isso. Surah Al-Ma'idah, Surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ila Allahi marji'ukum jami'a, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ila Allahi marji'ukum jami'a, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Então, Allah diz aqui, todos vocês voltarão para Allah e Ele vai vos informar acerca de tudo o que vocês fizeram. Ok? Então, como é que isto será feito? Isto será feito em forma de um livro. As nossas ações serão nos apresentadas num livro. É assim como Allah vai nos fazer encarar as nossas ações. Vamos lá ver o que Allah diz acerca disso no Surah Al-Isra, versículo 13 e 14. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Isto quer dizer o quê? E a cada homem amarramos-lhe a sua sorte. Okay? Vou explicar o que isto quer dizer. Amarramos-lhe a sua sorte no seu pescoço. E no dia de Qiyamah, apresentar-lhe-emos um livro que encontrará à sua frente completamente aberto. Então, ele vai encontrar à frente dele um livro, Yawm al-Qiyamah, há de lhe ser dado um livro aberto. E ser-lhe há dito, leia o teu livro, leia o seu livro.
Hoje tu próprio és suficiente para as tuas contas. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Ele há de encontrar o kitabo dele, manshura, yani, exposto, aberto. E Allah vai dizer a ele: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Allah vai dizer a ele: leia o seu livro, você próprio. Para não dizer que os anjos estão a ler mal, estão a aumentar coisas ou estão a diminuir coisas. Se Allah mandar os anjos lerem, a pessoa pode dizer: não, mas eu nunca fiz isso. Allah vai dizer: leia você próprio. Hoje tu próprio vais participar na contabilização das tuas ações. Ya subhanallah. E aí vamos ver tudo de bom e tudo de mal que nós fizemos. Outro versículo que fala sobre isto, no Surat Al-Kahf. Meus irmãos, nós temos que ler o Corão. Subhanallah. No Corão a informação está lá toda. Nós é que infelizmente não damos tempo suficiente. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça retornar ao Corão, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui no Corão: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. يا سبحان الله. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Isto quer dizer o quê? Vamos lá ver aqui. E será colocado o livro de registro das ações. Então, verás os criminosos cheios de medo daquilo que está dentro do livro. Porque eles sabem que são criminosos. Então vão ficar cheios de medo. E dirão: ai de nós, que tipo de livro é este que não deixou nenhuma pequena ação, nem grande ação, sem a registrar? E as pessoas encontrarão à frente tudo o que praticaram. Encontrarão à sua frente o quê? Tudo o que praticaram. E teu Senhor não prejudicará a ninguém. Allah subhanahu wa ta'ala não prejudicará a ninguém. Isto quer dizer o quê? As boas ações serão multiplicadas por 10. As más ações não serão multiplicadas. Cada má ação será contabilizada uma vez. As boas ações, por causa da misericórdia de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vai multiplicar por 10. Aqui nós vemos a misericórdia de Allah. Por isso que Allah diz: ninguém vai ser injustiçado. Eu não vou aumentar os pecados de ninguém. Os pecados serão contabilizados um por um. Vamos lá ver o que Allah diz sobre isto no Surat Al-An'am, versículo 160, acho. Exatamente. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Nós já vimos este versículo numa das nossas aulas antigas. Isto quer dizer o quê? Quem vier Yom al-Qiyamah com uma boa ação terá a recompensa 10 vezes. Terá em recompensa 10 vezes o seu equivalente. E quem vier com uma má ação será retribuído apenas com o seu equivalente. Quem vier com uma má ação será retribuído apenas com o seu equivalente. Portanto, não 10 vezes, apenas o seu equivalente. E nenhum deles será injustiçado. E ninguém será injustiçado. Então, a misericórdia de Allah é vasta. Yom al-Qiyamah. A misericórdia de Allah
é vasta. Mas atenção, isto é só para os crentes. Este sistema de Allah contabilizar uma vez o pecado e contabilizar 10 vezes o bem, este sistema é só para os crentes, conforme nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Mas é um ponto que eu tenho que repisar, porque cada um é livre de optar pela crença ou de optar pela descrença. Allah deixou-nos livres de escolhermos. E Allah informou-nos da consequência dessa escolha. Uma das consequências é que quem opta pela descrença opta por se colocar fora deste sistema de misericórdia. Os crentes, Yawm al-Qiyamah, onde encontrar para cada pecado um pecado e para cada boa ação 10 boas ações. O Kafir, as boas ações dele não serão multiplicadas, mas não é só que não serão multiplicadas, serão invalidadas. Serão reduzidas a zero. Ele não vai encontrar nenhuma boa ação. Todas as boas ações dele, Allah lhe recompensa aqui no dunya. Só e mais nada. E no Yawm al-Qiyamah, o que ele vai encontrar é a descrença dele à frente dele. É isso que ele vai encontrar. Ele pode ter praticado bem aqui e pensar que quando chegar no Akhira vai encontrar. É mentira. Porque Allah diz que as pessoas os descrentes que praticam bem são como aquela pessoa que está no deserto e vê uma miragem. Vê lá ao fundo um brilho, ele pensa que aquilo é água, aquilo parece água. E ele vai a correr, quando chega lá, não encontra nada, mas sim encontra Allah. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Conforme vemos no Surah An-Nur. Então, o descrente, todas as boas ações que ele fez, porque os descrentes também praticam boas ações, não há dúvida. Não há dúvida. Só que a recompensa deles é no dunya. Por quê? Porque o Akhira, a vida do além, é onde Allah faz a distinção. Aqui no dunya, cada um faz o que quer. E vamos encerrar por aqui, o tempo já nos fugiu. Aqui no dunya, cada um faz o que quer. Não há diferença. Allah dá comida a todos, dá rizq a todos, dá filhos, dá felicidade, dá tristeza, dá de comer, dá doença, dá alguns pequenos castigos. Allah a todos. A todos. Dá-nos mãe e pai, dá-nos filhos, dá-nos de comer, dá-nos de divertimento, dá-nos emprego, dá-nos familiares, dá-nos amigos, dá-nos momentos bons, momentos maus, felicidade, tristeza. A toda a gente. A toda a gente Allah deu audição, visão, olfato, deu a fala, Allah deu ar para respirar, deu-nos tudo isso. Todos. Ok. E há aqueles que optam por não agradecer a Allah. Mas Allah lhes deixa, Allah lhes dá vida. Allah continua a cuidar deles, continua a dar-lhes de comer, continua a dar-lhes saúde, continua a dar-lhes de tudo. Conforme os crentes. Então eles quando olham para os crentes e veem que somos todos iguais, por que eu vou acreditar em Deus? É assim como o Shaitan engana eles. Mas no Akhira já não. No Akhira é onde Allah vai fazer a distinção. Porque Allah é justo. Allah é justo. Allah não pode deixar um crente e um descrente estarem na mesma situação. Não. Isso é só aqui no dunya. No Akhira, lá depois da morte, é onde haverá a distinção entre os crentes, a verdadeira distinção. Não que aqui no dunya não haja. Claro que no dunya também há. Mas eu digo a verdadeira distinção. O Kafir estará fora do sistema de misericórdia e o crente estará dentro do sistema de misericórdia. E Allah não vai injustiçar a ninguém. Isso não é injustiça. Porque essa foi a opção dele, do Kafir. Ele optou por não acreditar em Allah. Foi a opção dele. Allah não lhe obrigou a não acreditar. Então, alhamdulillah, vamos parar por aqui. Inshallah, próximo domingo vamos dar continuidade. Vamos falar mais profundamente sobre esta questão
dos livros, das ações, o que é que vamos encontrar lá, como é que os livros serão entregues, aqueles que vão receber na mão direita, aqueles que vão receber na mão esquerda, o que é que isso significa. Depois haverá a leitura das ações, depois vai-se pesar essas mesmas ações. Então, estas questões todas, vamos ver esses versículos, inshallah, na próxima semana. Por hoje é tudo. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.